Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vassily Ivanchuk, o gênio ucraniano, faz uma partida simplesmente espetacular agora no campeonato por equipes da FIDE 2022. Ele enfrenta o jogador Jordan Van Foreest e ele faz um dos lances mais impressionantes que eu já vi esse ano. É galera, espetáculo aí realmente, muito legal ver o campeão sem coroa Vassily Ivanchuk hoje, jogando ainda hoje em dia com grande qualidade. E antes de mostrar a partida, quero dar um toque para você que quer melhorar no jogo de xadrez, é o combo de 10 cursos com o grande mestre André Diamante, 10 cursos pelo preço de um. E você vai com esses cursos melhorar o seu entendimento do jogo de xadrez. Como evoluir, como calcular, tem estudo de estratégia, tem abertura, tem vários estudos aqui de abertura para você que joga torneio, para você que joga online, ficar parrudo aí e conseguir melhores resultados, tá bom? O acesso é vitalício, você assiste esses cursos sempre que você quiser, quantas vezes você quiser, tá bom? Então dá uma olhadinha, clica aqui no link que tá na descrição do vídeo, vê os testemunhos aí de quem já fez os cursos e quem sabe você é o próximo aí a melhorar o entendimento do jogo de xadrez. Muito bem, vamos então aqui à partida do Ivanchuk, vamos nessa! Vassily Ivanchuk, o gênio ucraniano, tem as peças brancas e abre com o peão dama. Jordan Van Foreest responde com D5 e depois aqui de C4 temos E6, o gambito da dama recusado. Ivanchuk segue com o cavalo C3, temos aqui C5 imediatamente atacando o centro, a defesa Tarrashi e agora temos aqui peão por D5 e cavalo F3 segue com o desenvolvimento Ivanchuk. Cavalo F6 foi jogado pelo Jordan Van Foreest, temos E3, agora protegendo mais uma vez o peão central, dando liberdade aqui para o bispo, A6 restringindo o bispo, B3 foi jogado, dando liberdade para o bispo de casas escuras, cavalo C6, bispo B2, é dessa forma que eles vão desenvolvendo aqui as peças. Bispo G4, bispo E2 prepara para fazer o roque, bispo por F3 foi a decisão aqui do Jordan Van Foreest, e depois de bispo por F3, peão toma aqui no centro, peão toma, e foi uma maneira que o Jordan Van Foreest encontrou de deixar aqui o bispo sem mobilidade, né, sem bastante atividade. E segue agora com o bispo B4 preparando para fazer o roque. Todo mundo coloca os reis em segurança, o Ivanchuk segue agora com o cavalo em A4. Temos a torre aqui em E8 e o cavalo agora vem para essa casa de C5, um forte cavalo. Agora atacando aqui em B7, B6, o cavalo manobra para a casa de D3, bela viagem aqui do cavalo. O bispo volta para D6 e torre C1. Pressiona o cavalo desprotegido aqui em C6. Torre C8 protege, torre E1, bacana. Ambos os jogadores se desenvolveram muito bem. E agora o Jordan Van Foreest centraliza o cavalo dele aqui com o cavalo em E4. Ivanchuk segue com torre E2, dama D7 e torre de E em C2. Pressão forte na coluna C. Por enquanto tudo sob controle, as peças aqui se defendendo. Cavalo em F6 foi jogado e agora o Ivanchuk segue com G3 aqui. Já colocando um granito na diagonal de casas escuras. Se o bispo precisar ele tem a casa de G2. G6 foi jogado o bispo G2 e a torre vem para C7 preparando também para lutar pela coluna C. Ivanchuk vai para o melhor lance da posição, dama em F1, joga demais esse Ivanchuk, né? E agora também existe uma pressão lá em A6, torre E7 foi jogado, e a ideia do Ivanchuk também, ao fazer isso, além de atuar na ala da dama, é também atuar na ala do rei, hein? Que lance de dama do Ivanchuk, hein? Bispo H3 seguiu na partida, dama em E8 e agora cavalo pula para casa de E5, como assim? Aqui esse cavalo é o mais corajoso da história. É o mais corajoso da história do xadrez. Olha onde ele foi se enfiar, mas a questão toda aqui é a cravada, né? Um dos temas que está acontecendo aqui nessa posição é a cravada aqui na coluna C. Portanto, o cavalo aqui está suficientemente protegido pelo bispo e pelo peão, já que o cavalo aqui está imóvel. A partida seguiu com o cavalo B8 agora, olha a confusão, né? Então aqui o bispo agora e a torre estão protegendo, estamos propondo trocas. E aqui o Ivanchuk me manda a bala nesse lance bispo A3, olha que bacana, que espetáculo. A posição já é bastante complicada. Qual que é a ideia do Ivanchuk? Se bispo por A3, perde a proteção aqui de C7, torre por C7. Mas você fala o seguinte, mas pera um pouco, Rafa. Existe bispo por C1 aqui, ok, dama por C1. E a gente teria essa posição, bispo e cavalo contra par de cavalos. E existe uma ameaça bastante incômoda de torre C8 aqui. Então
Provavelmente teria que tirar o rei, né, para não perder a dama, e depois de torre C8 aqui, as brancas estão melhores, né, atacando a dama, atacando aqui o cavalo, e as brancas têm uma posição vencedora. Por isso o bispo A3 exclama, o Ivanchuk vai fazendo magia aqui no tabuleiro, dama D8, e agora parece que tudo faz sentido, a dama protege o bispo, protege a torre, todo mundo aqui se protegendo, né, mas o Ivanchuk manda a bala num lance que... corta, um lance espetacular aqui, um lance muito maluco, o melhor lance da posição, cavalo D7 foi jogado aqui pelo Ivanchuk, dos lances estéticos mais bonitos que eu já vi, com certeza esse ano sim, e talvez da história, porque olha isso galera, quantas peças podem capturar aqui esse cavalo, né? Todas, né? Praticamente 5 peças aqui podem capturar esse cavalo, né? Então, uma loucura aqui esse lance maravilhoso aqui do Vasily Ivanchuk, né? Um cavalo aqui que além de tudo tá atacando agora aqui em F6. Vamos tentar entender, bonito a gente já concordou que é, né? Esse lance aqui, com certeza. Agora vamos tentar entender aqui o que tá rolando. Primeiro ponto, esse cavalo corta a conexão, então o bispo está atacado e o cavalo também aqui está atacado. Ou seja, esse cavalo precisa ser capturado, né? Agora, vamos ver uma outra linha. Será que é possível capturar aqui em C2? Então vamos olhar algumas linhas aqui, né? Aqui cavalo por F6, rei G7, atacando o cavalo. Poderia seguir com torre por C2 e aqui se rei por F6, torre C8 de qualquer maneira. As brancas continuam com 2 peças contra 2 peças, a dama está atacada. E aqui então, o melhor que as pretas poderiam fazer é realmente sacrificar a dama para capturar aqui o bispo e tentar jogar essa partida aqui, onde as pretas têm aqui um cavalo e uma torre pela dama. Melhor aqui para as brancas com certeza, tá? Além de tudo, o peão de A6 aqui caindo, né? Então seria uma continuação com vantagem aqui para as brancas. Legal, então não dá para jogar torre por C2, já entendi. O negócio é capturar mesmo esse cavalo. Quem é que vai capturar? Bom, vamos lá. Será que o cavalo aqui pode capturar? Na verdade não, porque tá vindo torre por C7 e apesar do bispo tá protegendo aqui em C7, abre esse ataque aqui. Olha que bonito, né? Bispo por E7 e depois de dama por E7 cai aqui em C7 e as brancas têm uma posição vencedora. Então não dá para o cavalo de B capturar. Será que dá para o cavalo de F capturar? Aqui é o mesmo tema, né? Não dá. É a mesmíssima coisa que está acontecendo aqui, tá? Então o que que sobra aqui? O que que é isso, né? Agora alguma das torres vai ter que capturar. Será que eu posso capturar com a torre de C? E aí eu já saio aqui dos ataques da coluna C? Na verdade também pode, mas as brancas também ficam melhores depois de bispo por D6, seguido de torre C8 aqui. Tem sempre essa temática, né? Muito legal, vamos ver como seguiu na partida. Na partida seguiu com torre de E por D7. O Ivanchuk agora segue com bispo por D6. Esse foi o melhor lance da posição, tá? De todos os lances, essa é a melhor captura. É um lance forçado praticamente. Bispo por D6 foi jogado. E agora o melhor lance da posição, torre por C2 foi jogado. Torre por C2. E depois de torre por D6, Ivanchuk tem uma peça a menos, não deu certo. Deu sim, porque ele segue aqui com torre C8. Que espetáculo! Agora é claro, o tempo dos dois está curto e o Jordan Van Foreest tem uma desvantagem aqui na posição, afinal de contas é uma torre e um cavalo por uma dama, né? O bispo aqui equivalendo ao cavalo, então podemos dizer que o Ivanchuk tem vantagem, é verdade, mas o Jordan Van Foreest tem sua... Se ele conseguir arrumar aqui as peças, tem muito jogo pela frente. Cavalo C6 foi jogado, dama por A6 capturando o peão, cavalo por D4 e agora rei G2. Rei G7, B4, o Ivanchuk tem uma maioria de 2 peões contra 1, precisa ser ativada. Cavalo C2, dama em A4, protege o peão, ataca o cavalo vem para E1 com cheque, rei F1 persegue o equino. Cavalo em F3, dama D1, perseguindo aqui mais uma vez o cavalo, ele foge para casa de G5, dama D4, uma poderosa dama centralizada, o cavalo mais uma vez atacado, o cavalo vem para F3 e a gente tem um momento crítico aqui, um momento crítico, um momento dramático para ser sincero também, porque o tempo dos dois já tá caindo e nesse momento, claro, a juventude conta bastante, o Jordan Van Foreest, muito mais jovem aqui que o Ivanchuk, e aqui fica um pouco mais difícil de jogar, né, quando o tempo tá caindo. E o Ivanchuk acaba errando aqui, jogando o lance dama F4, que é um lance bastante lógico
Você fala, caramba, por que não jogar dama F4, né? E o lance não é bom, galera. O lance, na verdade, é um erro, né? Aqui o melhor lance seria dama em E3. Rafa, não entendi, né? Bom, a gente vai entender daqui a pouquinho. Dama F4, qual que é o problema desse lance que parece tão forte? O problema é que o Jordan Van Forecht me encontra o absolutamente melhor lance da posição, cavalo E4. Como assim? Protegendo a torre e protegendo esse cavalo. Ô Rafa, o cavalo captura na diagonal? Captura, né? Quando ele pode dar um cheque, sim, né? Aí é como se ele tivesse andado na diagonal. Ah, te peguei, né? Então é o seguinte, galera, ele protegeu aqui o cavalo também, né? Porque se a dama capturar, vai ter um duplo aqui de cavalo e o cavalo vai capturar na diagonal, só que o rei vai ter que mexer, né? Então, brincadeiras à parte, que lance aqui do Jordan Van Forecht, hein? Cavalo E4 na hora certa. E o Ivanchuk agora tem problemas, porque ele segue com o rei G2 para evitar os duplos de cavalo e tudo mais perdendo a dama, mas agora, lembra que eu falei que a dama em E3 estaria melhor? Por quê? Porque aí ela estaria guardando a casa de E1, e agora o Jordan Van Forecht tem contra-jogo. Cavalo em E1 com cheque, rei F1 e o cavalo vem para casa de D3, atacando a dama, atacando em F2, a posição tá ficando estranha, o Jordan Van Forecht tá arrumando as peças, dama em E3 foi jogado, cavalo de D por F2, contra-jogo do Jordan Van Forecht, o Ivanchuk ainda segue com dama D4, cheque, rei G8 e A4, ele tem uma maioria de peões na ala da dama. Torre C6, galera, mais uma vez aqui A4 foi um problema. É muito importante não permitir o lance torre C6 que ameaça tudo e mais um pouco. Aqui o único lance praticamente bom das brancas seria B5, né? Aí você fala o seguinte, torre F6 é um pouco assustador, mas rei G2 aqui e o rei tá seguro. Então aqui provavelmente poderia seguir com rei G7, bispo B7, com a ideia de colocar o bispo em C6 e não deixar a torre brilhar, né? Agora, o problema é que depois de A4 veio torre C6 e agora o Ivanchuk tem problemas. Bispo A6 foi jogado, torre C1, cheque, rei G2 e agora cavalo G4. Vai ficando esquisita aqui a cooperação. 3 peças para cima do rei do Ivanchuk, que tá difícil de defender. Bispo D3 foi jogado, lance mais um erro aqui do Ivanchuk. Vai ficando difícil, vai fazendo um erro atrás do outro. Aqui ainda talvez H3, torre C2, região fosse uma possibilidade de jogar, né? Aqui se torre cheque o bispo volta, o ponto todo é esse, né? Ainda assim muito difícil de jogar uma posição como essa. Muito complicado, muito confuso, não é nada natural jogar um final como esse, principalmente com pouco tempo no relógio, né? E aqui tudo pode acontecer, não é uma posição simples aqui também. Enfim, bem confuso, né? Bem complicado jogar tudo isso daqui e não dá pra... Não tá muito claro aqui, mas acho que as brancas devem levar a melhor, né? Mas enfim, faltando tempo no relógio, Ivanchuk segue com bispo D3 e agora leva essa pancada aqui, torre D1, né? Agora a única peça que poderia defender tá meio cravada, o negócio tá complicado. A partida seguiu aqui com A5, Ivanchuk dispara com o peão. Notem que não adianta capturar peão, ó, sempre tem duplo de cavalo aqui. Esses cavalos estão dominando o tabuleiro todo agora, né, praticamente. Porque esse cavalo, ó, que casas esse cavalo está influenciando? As dele, mais as do cheque. Ou seja, ele vai vir para cá, né? Então ele também está influenciando nessas casas todas aqui, ó. Olha que bizarro, né? Todas essas casas aqui, um cavalo influenciando todas essas casas aqui. Como pode, né? Por conta do cheque, né? Então, quando a gente olha para um cavalo, a gente tem que ver as casas que ele está ocupando e mais as casas que ele vai ocupar quando ele der o cheque, né? Impressionante esse cavalo. A partida seguiu com A5, Ivanchuk vai tentando contra-jogo, torre D2, cheque, rei G1, cavalo de E em F2, a coisa tá estranha. Pressão agora pra cima do bispo, dama por D5, cavalo H3, cheque. Aqui mais um lance que exclama, né? Notem que cavalo por D3 dá um contra-jogo aqui pro Ivanchuk. É tudo muito confuso, mas aqui o Ivanchuk conseguiria talvez segurar o empate, segundo os computadores, né? Por isso, aqui o Jordan Van Forecht vai para esse lance aqui, também tá impecável aqui o Jordan Van Forecht. Cavalo H3, o melhor lance da posição, rei F1, cavalo E3, né? O ponto todo é esse. Porque agora é o seguinte, galera, o rei não pode subir, né? A torre não deixa. E se vier para casa de H1, torre por H2 é mate. Então aqui o Ivanchuk perdeu a dama, né? Por conta do cavalo aqui em E3 com cheque, depois de rei E1. Olha, ele até poderia capturar a dama e tentar jogar esse final aqui. As brancas têm rolo aqui, as brancas têm peão passado, podem dar trabalho, né? Então, o Jordan Van Forecht mais uma vez faz o lance impecável, né? Jogando rápido aqui, a gente vê a diferença mesmo da questão aí da velocidade, né? Jogar com pouco tempo. Rei E2 e agora sim cavalo por D5.
porque agora depois de rei por D1 tem cavalo F2 eliminando uma peça aqui do tabuleiro. E nessa posição o Vasily Ivanchuk abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Rei por cavalo, cavalo por B4, seguido de peão toma. As pretas têm um final vencedor, né? Aqui as pretas têm um final completamente vencedor. Que partida aqui do ucraniano, aqui Vasily Ivanchuk contra o Jordan Van Foreest. Jogou demais o Jordan Van Foreest, mereceu a vitória, mas pra mim o destaque tá na poesia dos lances. Até que o tempo ficasse ruim, o Ivanchuk amassou, pisou, né, no Jordan Van Foreest e fez aquele lance espetacular, cavalo D7, que pra mim é uma estética raramente vista no xadrez, né? Uma partida bem lado a lado, aqui 86 a gente vê o drama, né? O Vasily Ivanchuk dominou a partida inteira e depois com o tempo caindo, realmente não deu mais, né? Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa pérola aqui que aconteceu agora no torneio de equipes da FIDE 2022. Quero agradecer o Gon que me fez aí a sugestão desse vídeo, vários outros inscritos também que ficaram curiosos aí por essa análise. Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!